Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos atualizar sobre o Timão e tudo que tá acontecendo. Futebol tá voltando, tem clássico na quarta-feira e tem uns testes aí que o Luxemburgo promoveu no fim de semana que assustaram a galera. Eu vou te contar. A versão do Júnior Moraes, ele deu entrevista contando o seu lado da história da sua rescisão com o Corinthians. Tem novidades sobre Matias Rojas e Gustavo Cuéllar, dois possíveis ou até prováveis reforços corintianos nessa janela. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! São muitos assuntos, a voz voltou finalmente, então agora posso atualizar vocês mais frequentemente aqui no canal. Muito obrigado a quem permaneceu por aqui, né? Eu não consegui postar vídeo nos 2 últimos dias, mas estou aqui para atualizar vocês sobre as informações do Timão. Vamos começar, final de semana teve jogo treino contra a Portuguesa, 2-0, gol de bicicleta do Adson, também o Yuri Alberto marcando. O que vale a gente sabe, né, em jogos oficiais, mas tomara que tenha ajudado aí o Yuri a tirar essa zica. Ele deve ser titular contra o Santos na quarta-feira, juntamente do Roger Guedes e tudo mais. Mas antes dessa projeção para o jogo contra o Santos, eu queria falar com vocês sobre alguns testes que o Luxemburgo promoveu e até explicar o porquê ele fez determinadas situações. O que chegou até a gente foi, por exemplo, que ele testou o Fábio Santos de zagueiro. Isso numa reta final já do treinamento, né, do jogo treino. Fábio Santos de zagueiro. E aí com isso o Christian Barletta, que é um ponta, jogando na lateral esquerda. Ele também testou o Giuliano de primeiro volante. O Giuliano que teve um bom momento com o Fernando Lázaro como segundo volante, mas nunca jogou como primeiro volante. Foi um teste que o Luxemburgo fez. E o Giovani, atacante, que joga mais pelo lado como centroavante. Esse talvez seja até um pouco menos, digamos, espantoso. Os outros chamam a atenção. Mas primeiro, a gente tem que entender o seguinte. O Corinthians não tinha alguns defensores nessa atividade. Por exemplo, com o Bruno Mendes e o Balbuena, que já nem mais faz parte dos planos, defendendo suas seleções. O Bruno com a Uruguaia, Balbuena com a Paraguaia. E o Murilo, afastado aí por um problema médico e tal, não conseguiu desenvolver. Então, diante da dificuldade, o Fábio Santos acabou sendo testado por ali. Ele já jogou como zagueiro, especialmente numa linha de 3, sob comando do Vitor Pereira. Não acho nenhum absurdo. O Christian Barletta de lateral realmente é uma situação que chama atenção. Por quê? Porque ele sequer joga com o Luxemburgo como atacante e ele não me parece ter essa capacidade, mas enfim, eu acho que também você muitas vezes testa na necessidade e outras por uma alternativa de jogo que não necessariamente significa que você vai utilizar aquele jogador como uma ideia inicial. Pode ser que daqui a pouco ele tenha uma característica que o Luxemburgo tenha detectado como interessante para fazer uma lateral em determinadas circunstâncias de cada partida. Então, não significa que ele vá ser lateral agora. Então, muita calma nessa hora. Um teste que, vamos combinar, né? Muitos jogadores hoje acabam mudando de posição, função nos treinamentos, até para o treinador entender quem que eu tenho à disposição. Na ausência de um ou de outro, eu posso contar com qual jogador. Então, isso tá dentro da normalidade. E o Giuliano, cara, não sei qual foi o intuito do Luxemburgo ao testar o Giuliano por ali, mas daqui a pouco pode funcionar. Um jogador que o Paulinho, por exemplo, estava atuando e bem ali. Não quero comparar jogadores, nem história, nem característica, tá? Mas daqui a pouco jogando numa faixa mais restrita, o Giuliano, pela qualidade técnica que tem, pode dar uma resposta melhor do que a do Rony, por exemplo. Porque ele tem mais qualidade, é mais pronto, mais experiente, consegue fazer uma saída de bola mais qualificada, pode funcionar. Como titular absoluto, não. Esse é o Fausto Vera. O Maicon também pode fazer essa função. Agora, não acho um absurdo o Giuliano ser testado e daqui a pouco ser utilizado. Ele que perdeu muito espaço e deve encerrar o seu contrato no final do ano e não deve permanecer. Mas daqui a pouco, nesse segundo semestre, diante da dificuldade, por que não? Vamos falar do Júnior Moraes. Eu sei que muita gente não quer saber, né, o Júnior Moraes, essa história toda, mas é importante porque ele concedeu uma entrevista exclusiva, foi a primeira vez que ele falou sobre vários assuntos para mim e para o Denilson. A gente tem um podcast juntos no canal do YouTube do Denilson, você pode conferir lá. E eu acho importante para você tirar as suas dúvidas. O Alessandro já cansou de falar a respeito disso, inclusive quando se manifestou de forma muito dura, usando palavras fortes contra o Júnior Moraes, e isso, inclusive, fez com que o juiz da ação do jogador emitisse uma rescisão imediata.
entendendo que depois da declaração do Alessandro, a situação estava insustentável. Então a palavra do Alessandro, inclusive, ela foi ruim pro clube em termos do processo. Mas aqui, sem fazer defesa de ninguém, acho que o julgamento quem faz é o torcedor. O Alessandro deu a versão dele, o jogador deu a dele. O que me chamou a atenção, e é isso que eu queria trazer aqui para o debate, é o Júnior Moraes, ele explicou que quem procurou o jogador para fazer a rescisão foi o clube, foi o Alessandro. Depois que o Luxemburgo disse que não iria mais utilizá-lo. E o Júnior mesmo disse que isso é normal. O Luxemburgo subiu ele para os profissionais do Santos em 2007. Ele faz o gol do título, inclusive, entrando nos minutos finais. Eles tinham uma boa relação. Luxemburgo falou com ele em alguns momentos sobre outros assuntos, família e tudo mais e tal, e nunca tocou no assunto de utilizá-lo tecnicamente. E o Júnior Moraes ficou na dele. O Alessandro chega lá e diz, vamos encaminhar a rescisão. E o Júnior falou, tá bom, vamos só acertar aqui as dívidas, né, relacionadas a salário, direito de imagem, fundo de garantia e tudo mais. E aí, vocês sabem, né, várias conversas e nenhum acordo, nenhuma proposta, nada, a coisa não andou. E com isso o Júnior procurou a justiça. Inclusive abrindo mão de receber o que ele teria a receber até o fim do contrato, só cobrando aquilo que o clube lhe devia dos meses passados. Mas me chamou a atenção que o Júnior Moraes ele elogia em muitos momentos o Corinthians, a estrutura dada, inclusive com psicólogos que ele precisou, porque o Júnior Moraes, cara, é muito louco, assim. Ele vem de uma condição que poucos atletas ou poucas pessoas passaram ao longo da vida, que é uma condição de guerra, né? E não é de você sair do momento em que começa uma guerra. Ele permaneceu lá, ele ajudou brasileiros a atravessar a fronteira, ele liderou um processo de buscar abastecimento, comida e tudo mais. Vocês imaginem como é que fica a cabeça de um ser humano que vive isso na pele, que tinha a família no Brasil e que não sabia se ia voltar. E aí no momento que ele chega no Brasil, ele tinha outras propostas. No dia que houve a conversa, né, que a gente teve a conversa lá no podcast, os empresários dele estavam lá e eu tive acesso a mensagens da procura do presidente do Willian Monteiro Alves com o staff dele, dizendo, por um pedido do Vitor Pereira, eu preciso de um centroavante assim, assim, assado, me interessei pelo Júnior, quero contratá-lo, preciso com urgência, o salário é tal. Então, a gente tem aquela ideia, né, o torcedor especialmente, poxa, o jogador tá lá, não joga e tudo mais, e recebe um alto salário. Ninguém é obrigado a pagar esse salário para o jogador. E o jogador não obriga o clube a lhe pagar esse salário. Quem ofereceu esse salário foi o do Willian Monteiro Alves. Oferecendo uma proposta depois de tantos anos de Europa, seleção ucraniana e tudo mais, mesmo com um cara aos 36 anos. E esse questionamento tem que ser feito. Se houve um questionamento técnico, talvez não houve uma avaliação positiva, né, dada por parte dos dirigentes do Corinthians. E aí o cara teve uma série de problemas, ele chega aqui inchaço, não consegue jogar, e aí ele relata, né, nessa entrevista, o único gol que ele fez, que foi contra a Portuguesa do Rio na Copa do Brasil, foi um jogo em que, segundo ele, passou a madrugada inteira inchado, ele estava com o rosto inchado por conta do processo alérgico, que ele não tinha condição de jogo, mas como o Vitor Pereira já tinha dito para ele que ele ia ser titular, ele pediu para jogar. Ele joga só o primeiro tempo e o segundo tempo inteiro ele passa tomando medicação na veia, na enfermaria, depois dos primeiros 45 minutos. Então, assim, ele demonstrou o tempo inteiro, na entrevista, pelo menos pra gente, que queria dar certo, que queria corresponder, porque ele tinha outras propostas e apostou no projeto do Corinthians, porque ele falou, cara, viver o Corinthians aos 36 anos, os caras estão me procurando, ser campeão pelo Corinthians, jogar pelo Corinthians, putz, quero muito. E, infelizmente, por várias situações, ele não conseguiu. E aí a saída acabou sendo conturbada dessa forma, e aí ele, obviamente, né, tá muito chateado com o Alessandro, porque eles tinham uma relação, inclusive, jogaram juntos no Santos, e o Alessandro o chama de mau caráter e mentiroso, né? Usa palavras muito duras. O Júnior, eu perguntei para ele várias vezes, mas, cara, poxa, o Alessandro nem tem esse perfil, porque ele usou essas palavras? E ele falou, não sei explicar, a verdade, a minha verdade, no caso, é essa. O Alessandro tem a dele, enfim. O Júnior Moraes não é mais jogador do Corinthians, mas ficou para mim assim que ele isenta, obviamente, o clube de todo o processo, assim, porque o clube, torcida, estrutura, até o presidente, ele não teve muito contato, psicólogos, tudo
tudo bacana, assim. Só que ele queria jogar, não conseguia por motivos médicos e a relação na saída não ficou bacana pela, enfim, condução que teve o Alessandro. Encerramos o capítulo Júnior Moraes. Vamos para os dois negócios aí que estão para serem concretizados pelo Corinthians. Eu dei uma informação aqui há alguns dias sobre Matias Rojas, paraguaio do Racing, que está terminando o contrato no dia 30 de junho e que a tendência, né, é que assine a partir do dia 1º, já que a janela abre no dia 3, né? E aí o Corinthians possa anunciar o Rojas como jogador pelas próximas 4 temporadas. A informação que eu dei foi da preocupação do staff em relação às dívidas do Corinthians e até o transfer ban, né? E de que um valor o staff estava esperando receber e esse valor não tinha entrado. Vem a versão do Corinthians de que ele não pode receber nenhum valor porque senão ele pode ser processado por assédio, né, até o dia 30 de junho. E eu mantenho a minha informação, porque o staff continua dizendo que tinha um valor a receber, esse valor não chegou. Eu não sei se esse valor era previsto em contrato, eu não sei se esse valor era para o Rojas, era para o staff, era por comissão, era por trâmite, não sei. Eu só sei que eu mantenho a minha informação porque eu continuei conversando com as pessoas e as pessoas mantiveram a preocupação do staff. Inclusive que ele ainda não assinou e que eles estão esperando para ver se assinam realmente. Se não pintar outra proposta melhor, vão assinar com o Corinthians. Essa é a informação. A tendência é que feche com o Corinthians, mas vários veículos deram aí que o clube já está acertado com o Matias Rojas, né? Já fechou e tudo mais. O Alessandro Nunes deu entrevista nessa segunda-feira e falou assim: estamos muito otimistas com o Matias Rojas, ou seja, não está assinado ainda, gente. E se não está assinado, pode não assinar. Como a tendência é assinar, mas pode não assinar, porque eu mantenho a minha informação de que os caras estão esperando, se não tem uma proposta melhor, alguma garantia maior para poder assinar. Se não tiver, vai fechar com o Corinthians, porque a proposta é maravilhosa em termos financeiros, e aí depois do dia 30 de junho ele passa a ser jogador do Timão. Tá bom? Ficou claro? Vamos lá. Cuejar. O Cuejar é o seguinte, informação do meu parceiro Samir Carvalho. O Cuejar, cara, ele estava negociando com o Inter, passou a negociar com o Corinthians porque considerou a proposta melhor. O Al Hilal tinha uma proposta altíssima lá, passava de 6 milhões de euros. O Corinthians não tinha como pagar isso, ofereceu metade, 3 milhões de euros. O Al Hilal não ia liberar de jeito nenhum. E aí o próprio Cuejar começou a liderar o processo de dizer, não, calma, peraí. E aí tem a história do português, Rubem Neves, né, do Wolverhampton, que está sendo negociado com o Al Hilal, o que vai, né, permitir a liberação do Cuejar, que tem 30 anos, faz 31 em outubro. E aí o próprio Cuejar disse, pô, com a chegada do Rubem Neves aqui, pode ser que eles me liberem. E aí o Corinthians voltou à carga, voltou a fazer a proposta de 3 milhões de euros e agora há um otimismo para que o Al Hilal libere. É uma situação difícil porque os sauditas têm muito dinheiro, eles não querem liberar jogador, mas como o processo está mudando lá, eles estão contratando na janela também, então existe essa possibilidade do Cuejar ser liberado, até porque é a vontade do jogador, ele já se acertou com o Corinthians, entre Corinthians e jogador tudo certo, então a tendência é que o Cuejar também possa chegar nessa próxima janela. Beleza? Atualizando as informações para vocês. Comentem aqui, fiquem à vontade, não deixem de se inscrever no canal, deixe o teu like no vídeo, é sempre muito importante. Eu volto na próxima. Tchau!